Meus queridos, amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abrimos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo 1. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 14, mas a porção que iremos expor nesta manhã será no verso 8 até o verso de número 14. O texto do nosso sermão de hoje é Êxodo capítulo 1, versos 8 a 14. Mas agora farei a leitura e peço que todos acompanhem a partir do verso de número 1. Assim está escrito: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Ó Senhor, não é no nosso braço que nós recorremos ao Senhor nesta hora, mas é na confiança do teu braço revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador, que tu nos abençoes. Dispenses, ó Deus, aos nossos corações a tua palavra, a tua boa, curadora, encorajadora, redentora palavra. Senhor, que a tua palavra chegue aos nossos corações. Que não apenas ouçamos e concordemos e até fiquemos animados com esse texto, mas possamos, ó Deus, entendê-lo em nossos corações.
possamos praticá-lo na confiança da promessa que tu fizeste a Abraão, de fazer multiplicar a sua descendência. Promessa essa que nos leva ao último dia, quando o Senhor irá fazer a reunião de todos os teus filhos. Ó Deus, nos abençoe, fale ao nosso coração, ensina-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido dias em que muitos que tentam ensinar os seus filhos conforme a sua fé recebida das mãos do Senhor, têm enfrentado muitas dificuldades e muitas lutas. A exemplo de uma mulher conhecida aqui, acredito de uma boa parte, cujo sobrenome é Chichileiro, lá do sul do nosso país, Regiane Chichileiro. Uma mulher que tem sido alvo de processos e já soma-se mais de R$100.000 em multas, porque decidiu ensinar os seus filhos em casa, decidiu blindá-los o máximo possível do ensino ateu e antibíblico que o nosso Estado oferece às crianças nas escolas. Se nós olharmos, meus irmãos, não apenas para esse exemplo, mas para a história do povo de Deus, nós iremos perceber que isso não é novo, como esse texto mesmo aqui está nos mostrando. Muitos não apenas foram alvos de perseguição com limitações na sua cidadania, mas até mesmo as suas próprias vidas foram ceifadas, porque decidiram, como Daniel decidiu, no meio da Babilônia, não se corromper com o governo antibíblico daqueles dias, mas ser fiel ao Senhor, se achar fiel ao Senhor, guardando os seus mandamentos. Certamente não apenas os nossos dias são dias difíceis, mas desde que o povo de Deus se dedica a servi-lo, ele encontra dificuldades, e esse texto nos mostra isso. Esse texto nos mostra como o governo daqueles dias em que o povo de Deus estava ali no Egito enfrentou dificuldades para, para ser fiel ao Senhor. Nós temos já expondo a segunda vez que estamos expondo este livro do Êxodo, e temos visto aqui como Deus ensina-nos neste livro sobre a redenção. Este é um livro que nos ensina que Deus redime o seu povo para ensiná-lo a andar diante dele e para ensiná-lo a cultuá-lo. É uma frase que resume o ensino de todo o livro do Êxodo. Deus redime o seu povo através do Cordeiro de Deus e o ensina a andar diante dele com a sua ética, com a sua lei, e o ensina também a cultuá-lo. Por isso vemos aqui tantas leis sobre o culto, sobre o tabernáculo. Iremos ver neste livro. E quando olhamos para essa porção, meus irmãos, nós percebemos aqui que Deus, ele usa a tirania de um governo antibíblico como um instrumento da providência para o crescimento do seu povo. E aqui nós podemos tirar o tema do nosso sermão, é a tirania de Faraó e o crescimento do seu povo. A tirania de Faraó e o crescimento do povo de Deus. A tirania de Faraó e o crescimento do povo de Deus. Nós iremos então perceber aqui que uma frase que resume o ensino desse sermão é que a tirania de Faraó é um instrumento da providência divina para o crescimento do povo de Deus. A tirania de Faraó é um instrumento da providência divina
para o crescimento do povo de Deus. Iremos ver, meus irmãos, aqui esse sermão em 3 pontos. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a astúcia de Faraó. Em segundo lugar, a resposta de fé do povo de Deus. E em terceiro lugar, a tirania incrédula de Faraó. São 3 pontos nesse sermão que nós iremos ver. A astúcia de Faraó, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a resposta de fé do povo de Deus. E em terceiro e último lugar, a tirania incrédula de Faraó. Olhe para o verso número 8, aqui vemos o texto nos dizendo: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Meus irmãos, nós vimos no último sermão que o texto faz como se fosse uma recapitulação de Gênesis. Nos lembra como Deus ele criou um ambiente pela sua providência em que havia de vir a fome. E antes do povo de Deus, Jacó com seus filhos perecerem, ele enviou adiante José para o Egito. E tudo isso então fica mais claro porque que José foi, ainda que vendido pelos seus próprios irmãos, para o Egito. Para salvar o povo de Deus, para guardar Judá. E dele viria o descendente prometido, dele viria o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E então o texto nos lembra disso, que José já estava no Egito de forma providencial da parte do nosso Deus, e José foi um grande instrumento junto a Faraó, não é verdade? José foi uma peça-chave nas mãos de Deus, não só para guardar o povo de Deus naqueles dias, mas para fazer o povo de Deus experimentar do melhor daquela terra, enquanto muitos passavam fome. Mas o texto nos diz que José morreu, seus irmãos também morreram, toda aquela geração morreu, e parece então que a esperança do povo de Deus poderia ter morrido. Mas nós vemos que ainda assim, meus irmãos, apesar disso, eles se aumentam, eles se multiplicam, eles se tornam fecundos e eles se espalham pela terra, enchendo a terra, cumprindo a promessa de Deus, experimentando a promessa de Deus desde Gênesis 1:28. Agora o texto nos lembra, meus irmãos, que se levanta um novo rei, que não conhecera José. Como ficaria o povo de Deus agora? Não havia alguém para interceder junto ao Faraó. O texto, meus irmãos, é cheio de ironias do Espírito Santo. Nós vemos aqui na linguagem ironias do Espírito Santo. E a primeira delas é que o texto nos diz que se levantou um novo rei, como se ele mesmo tivesse se colocado no governo, como se ele mesmo tivesse feito por meios para estar no poder. Todavia, nós temos aprendido que tudo isso que está acontecendo aqui é o tempo da promessa, quando diz Estevão lá em Atos 7, fazendo uma grande recapitulação da história do povo de Deus. Estevão diz: chegado o tempo da promessa. Porque anos antes, Deus prometeu a Abraão que o seu povo retornaria, os seus descendentes retornariam para aquela terra, seriam escravos daquele povo. Mas Deus iria julgar aquela nação, iria tirá-los de lá, iria redimi-los. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, não é nada mais do que o cumprimento da promessa de Deus. Enquanto que Faraó, como nós iremos ver aqui, toma decisões como se fosse Deus e ele se considerava Deus, ele de fato queria ser tratado como Deus. Nós estamos vendo aqui que, na verdade, ele não passa de uma peça no xadrez de Deus, da história de Deus, sendo movido para aqui e para acolá, pelo dedo de Deus.
quem o coloca sobre o povo de Deus não é ele mesmo, mas é o próprio Deus. Portanto, não é Faraó que se levanta sozinho, mas é Deus que o coloca sobre o Egito. E veja, ele diz no verso número 9: eis que o povo de Israel, dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós, e usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Nós vemos aqui que Faraó dá aqui um conselho aparentemente sábio, estratégico e militar. Aqueles que estão sobre nós estão se multiplicando. Então vamos usar de violência sobre eles, para que eles não se multipliquem mais. Mas, irmãos, isso não é nada sábio. Se eu tenho um povo que está sobre mim, é maior do que eu, e é mais forte do que eu, e eu o oprimo, qual será a reação desse povo? Ele irá se voltar contra mim. Mas aqui mostra a Faraó a sua arrogância. A palavra astúcia aqui, ela poderia ser mais bem melhor traduzida por sabedoria, mas é uma sabedoria má, uma sabedoria perversa. É uma sabedoria mundana. É uma sabedoria tirana. Não é nada sábio, na verdade isso aqui é tolice de um homem que, sendo faraó e rei do Egito, pensava que poderia fazer qualquer coisa com aquele povo, povo de Deus, filhos de Israel. Ele diz: usemos de astúcia para que esse povo não se multiplique, se torne mais numeroso, peleje contra nós e saia da terra. Então diz no verso número 11: se os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, ou melhor, traduzindo, senhores de escravos. E a história conta que, inclusive, há um túmulo que depois foi descoberto de Tutmés III, com imagens desses feitores, desses senhores de escravos, com chicotes nas mãos. E na ponta desses chicotes havia instrumentos para ferir o povo. Foram esses homens que foram colocados sobre o povo para coagi-los. O Salmo 129, abre sua Bíblia lá, nos mostra um pouco dessa realidade. Salmo de número 129. Veja, diz assim, Salmo 129, verso 1: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Ainda diz mais: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Agora veja o verso 3: sobre o meu dorso, as minhas costas, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. É uma figura de linguagem, irmãos. Enquanto o povo trabalhava na terra para ará-la, os senhores de escravos aravam as costas do povo de Deus, fazendo da mesma maneira que eles abriam espaço na terra, buracos na terra, para as sementes serem colocadas. Os senhores de escravos abriam, feriam as suas costas, abrindo feridas nas suas costas, na sua pele, e elas sangravam. Eram esses homens que foram colocados por Faraó sobre o povo de Deus para os afligirem, voltando para Êxodo 1, verso 11.
com suas cargas. Mas ainda assim, como agiram o povo de Deus, o verso 11 termina dizendo: os israelitas edificaram a Faraó, cidades de celeiros, Pitom e Ramsés, cidades importantes, cidades usadas para armazenamento de comida. Eles assim trabalharam, continuaram, ainda vendo a perversidade de Faraó, eles trabalharam, continuaram a trabalhar, construindo aquelas cidades. Aqui nós vemos, meus irmãos, a astúcia de Faraó e passamos para o nosso segundo ponto. Ele é curto, mas ele também é profundo. A primeira parte do verso 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Aqui está a resposta do povo de Deus. Irmãos, uma resposta de fé. Eles não viveram, eles não agiram conforme aquilo que estavam sentindo na sua pele e nem conforme aquilo que estavam vendo. Eles respondem à astúcia de Faraó conforme a fé na promessa, pois eles bem sabiam que Faraó era uma peça de Deus na história da redenção. Eles bem sabiam aquilo que José mesmo tinha dito: Deus irá vos visitar aqui no Egito. E quando ele vier para levá-los, levem os meus ossos. Eles conheciam o Deus da promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eles sabiam que aquela escravidão não era o fim de suas vidas. Ainda que sofridos. E o que eles fizeram? Eles sabiam que estavam sofrendo mais porque estavam crescendo. Eles sabiam que agora tinham senhores de escravos sobre si porque tinham se multiplicado. Mas como eles reagem? Eles se multiplicam mais ainda. Eles não deixam de atender à promessa de Deus. Eles não deixam de atender à ordenança de Deus de se multiplicarem desde Gênesis, inclusive dada aos seus patriarcas. Eles se multiplicam, tanto mais eles sofriam, tanto mais, diz o texto, eles se multiplicavam. Somente a fé, irmãos, pode levar alguém a agir dessa forma, sabendo que sofreriam mais. E é isso que diz o texto em diante. Passamos agora ao nosso terceiro e último ponto. Vimos a astúcia de Faraó. Agora, em segundo lugar, acabamos de ver a resposta de fé do povo de Deus. E agora, em terceiro e último lugar, a tirania incrédula de Faraó. A segunda parte do verso 12 diz: de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Essa inquietação, irmãos, aqui é uma inquietação que mostra duas disposições do coração de Faraó e do povo do Egito. A primeira delas era medo. O texto está dizendo a mim e a você, isso mexia. O fato de olhar para um povo que estava crescendo e passou a sofrer mais, porque estava se multiplicando, e ainda assim esse povo não deixava de se multiplicar, fazia com que o povo do Egito olhasse para o povo de Israel e pensasse: que povo é esse? Como eles conseguem? Como eles continuam? Isso causava ainda mais medo, porque o texto já nos disse que eles eram um povo maior e mais forte. Isso inquietava, isso mexia com eles de forma a causar medo. E meus irmãos, aqui nós vemos como o temor de homens, o medo de homens, não apenas causa nas pessoas uma reação de covardia,
também pode causar uma reação de violência. Nem todos aqueles que agem de forma abrupta estão agindo de forma corajosa. Parece contraditório, não é? Mas algumas reações, elas são fruto do medo. Nós olhamos para os animais e percebemos isso, porque a cobra dá o bote, porque ela se sente ameaçada. Você não irá ver uma cobra atacando alguém por qualquer motivo. Ela dá o bote quando ela se sente ameaçada. O homem segue isso também. Muitas vezes, quando o homem tem medo, ele reage com violência. Mas essa violência é por causa do medo. O medo de perder o poder, o medo de perder o espaço. E era exatamente assim que aquele povo estava se sentindo, especialmente o Faraó. Isso mexia, isso causava medo neles, isso também causava ódio. Cada vez mais o povo de Deus era odiado, porque eles não se rendiam, eles não se eles não se intimidavam com todos aquele peso colocado por Faraó. E aqui nós vemos então a tirania de Faraó, a tirania incrédula. Se o povo de Deus agia de forma crédula, com fé, Faraó não conseguia discernir isso. E vemos ele agindo com mais incredulidade. A tirania incrédula, verso 13 e 14 diz: Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Faraó então vê que o povo de Deus não vai parar. E com medo ele reage, ele coloca ainda mais sofrimento, aflição sobre o povo de Deus, dores, o peso da tirania, e faziam que eles trabalhassem ainda mais pesado. E veja como a palavra serviço aqui, servir, aparece algumas vezes de forma repetida. No verso de número 13 diz que com tirania faziam servir os filhos de Israel. No verso 14 diz: E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. E o final do texto diz: Com todo serviço em que na tirania os serviam. Meus irmãos, o texto está repetindo essa palavra porque ele quer nos dizer algo a mais. Ora, se Deus ele tinha prometido salvar o seu povo, tirá-lo de lá, por que que Deus não fez isso logo quando o sofrimento do povo aumentou? Por que que Deus não se condoeu a ponto de não deixar o seu povo sofrer? Quem são esses que estão sofrendo? São os filhos de Israel. Vocês lembram da história? Quem é Israel? Qual o outro nome que ele teve? Jacó. Vocês lembram da profecia dada à mãe dele? O mais velho servirá ao mais moço. Mas foi Jacó que foi servir 20 anos na casa de Labão. Ele foi servir para aprender a confiar não no seu braço, mas na providência de Deus. Ele foi servir para aprender a não dar um jeitinho nos problemas da sua vida. Ele foi servir para aprender a temer a Deus e para aprender que Deus está com ele. E por isso Jacó passou 2 décadas, 20 anos, sendo enganado por um homem mais enganador do que ele, Labão. Meus irmãos, aqui nós vemos a história de Jacó. O povo servindo, debaixo de tirania, debaixo de injustiça.
E Deus não tira o sofrimento porque Ele está querendo ensinar o seu povo que antes que eles experimentem a redenção, eles precisam aprender a confiar no Deus da redenção. Antes que Deus os tire do Egito, Deus está, na verdade, trabalhando o coração desse povo para que quando eles saírem do Egito, aquilo que é o símbolo da salvação do povo de Deus, no coração eles já experimentem essa redenção. Meus irmãos, que texto curto, mas que nos traz tantos ensinamentos. Nós vimos aqui, em primeiro lugar, a astúcia de Faraó. Em segundo lugar, nós vimos a reação de fé do povo de Deus. E em terceiro e último lugar, acabamos de ver a tirania incrédula de Faraó. Mas que aplicações esse texto traz para mim e para você? Eu quero gastar alguns minutos ainda mostrando como esse texto ele diz respeito não apenas àquele povo, mas para nós hoje. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, esse texto está chamando a mim e a você, irmãos, a não pararmos de ter filhos diante de um governo tirano e que cada vez mais persegue pela lei, usando a lei do país, usando as autoridades do país, juízes, inclusive da Suprema Corte do Tribunal Federal, para perseguir aqueles princípios cristãos que foram enraizados em nossa sociedade durante anos. Muitos crentes pensam: "Não, eu não vou ter filhos, porque eu não quero colocar um filho no mundo tão perverso para sofrer". Irmãos, aqueles dias eram muito mais sofridos do que os nossos. Nós não temos ninguém com chicotes em nossas costas. Embora haja sim perseguição contra a nossa fé em nosso país, ainda assim ela é pequena comparada com aquela. Quantos crentes desistem de ter filhos por causa disso? Por causa desses sofrimentos? Quantos crentes desistem de ter filhos, inclusive também por causa das labutas em casa que terão? Quantas pessoas têm um filho, se alegram com ele e alguém pergunta: "E então, você irá ter mais filhos?" A pessoa diz: "Deus me livre, nunca mais um bebê chorando". Irmãos, a Escritura está chamando a mim e a você a não pararmos enquanto virmos a tirania deste governo, querendo nos escravizar e fazer com que vivamos a nossa fé apenas em nossos quartos, que tenhamos filhos e nos multipliquemos com fé naquele Deus que já escreveu toda a história e que nos prometeu vir o descendente, que já veio, pisou a cabeça da serpente, veio como um cordeiro inofensível, mas voltará como um juiz com espada afiada em sua boca para julgar vivos e mortos. Como esse texto nos ensina a mim e a você a buscarmos ter filhos, como esse texto nos ensina a nós não desanimarmos irmãos para terem filhos. Quantas pessoas olham famílias que têm 2 filhos e dizem: "Olha que bom,
Agora um vai fazer companhia para o outro, acabou, né? Ou quantos dizem: "Olha, um menino e uma menina, um casal", vocês não vão querer ter mais filhos, né, tá bom, né. 3 filhos, 4, 5, você é louco? Crentes fazem isso, irmãos? Crentes? Nesse texto vemos Faraó tentando parar o povo de Deus de ter filhos. E nesse sentido, crentes fazem da mesma forma que Faraó, ainda que sejam crentes, não sejam incrédulos como Faraó, agem com incredulidade. Esse texto nos ensina, irmãos, a continuarmos multiplicando, seja tendo filhos biológicos, seja adotando filhos. Aqueles que não têm mais idade de ter filhos, podem também adotar filhos, como disse no sermão anterior, ajudando outros na igreja, se dispondo a ajudar famílias com filhos, sejam no culto, sejam durante a semana. E multipliquemo-nos. Tanto mais sejamos afligidos, tanto mais sejamos ameaçados, tanto mais tenhamos filhos. Quando nós trememos, Deus mostra a nossa incredulidade. Quando nós temos medo e pensamos: "Ah, Senhor, vai faltar comida, as coisas estão mais caras, é mais difícil, esses nossos dias são os piores", não são, irmãos. Muitas vezes, muitos dias piores já passaram. Deus mostra a nossa incredulidade e Ele nos leva a confiar nele, o Deus da promessa, que prometeu tirar o seu povo do Egito, através do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo esse texto faz com que nós reflitamos qual é o nosso Deus. Porque se por um lado nós podemos ser levados por incredulidade a não ter filhos, por outro lado, irmãos, nós podemos transformar os filhos numa religião, no nosso Deus. Esse povo tinha filhos não meramente por ter filhos, mas por confiar no Deus da promessa. E por vezes nós fazemos dos filhos a nossa vida. E se eles morrerem, nós morremos. E se eles morrerem, nós morremos. Qual é o nosso Deus? A nossa vida pertence ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus da promessa que tira o seu povo do Egito e ele continua salvando o seu povo no meio de uma Babilônia como essa que nós vivemos. O Deus de nossas vidas não é o nosso, não pode ser os nossos filhos. E esse texto então nos leva a pensar a decisões que nós tomamos, por vezes, que não agrada ao Senhor, mas para fazer a vontade de nossos filhos. Esse texto nos leva a pensar que, por vezes, até mesmo, eh, mulheres não podem ter mais filhos, porque ou elas ficam sem filhos biológicos e vivem, ou elas engravidam e morrem, e até mesmo o filho pode morrer. Qual é o nosso Deus? Veja como nós podemos transformar qualquer coisa em ídolo, não é? Por isso Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como esse texto é desafiador para nós hoje, irmãos. É tão antigo, mas é ao mesmo tempo tão atual. A segunda forma de aplicarmos esse texto, irmãos, é olhar a disposição do coração do povo de Deus no trabalho. Enquanto eles
eram escravizados e ainda mais sofriam por causa da fé deles. Como eles trabalhavam? Se rebelaram, disseram: "Não trabalho, vamos fazer greve, vamos destruir tudo". Não, eles continuaram trabalhando e edificaram 2 cidades muito importantes do Egito, Pitom e Ramsés, cidades de armazenamento de grãos, de cereais. Muitas vezes, irmãos, esse mundo nos leva a nos rebelarmos contra os patrões, roubando coisas do trabalho, roubando as horas para as quais somos pagos para trabalhar, porque o patrão é mau, é perverso, deixando de trabalhar, destruindo as coisas, fazendo greve junto com o mundo. Não é isso que vemos no meio do povo de Deus. Se o trabalho ele é ruim, saia dele, procure outro, mas não haja como um ímpio, fazendo greve, destruindo as coisas. Há um ditado que diz, né: "O acertado não sai caro nem barato". Se você fez um contrato com o seu patrão e você quer trabalhar ali, e você prometeu trabalhar ali, então trabalhe. Se você não quer mais trabalhar ali, peça as suas contas e vá embora. Mas não haja diferente do povo de Deus aqui. Eles trabalharam mesmo sendo escravos, mesmo sendo escravos. A terceira e última aplicação, eu dirijo àqueles que estão aqui que porventura não tenham a fé no Deus de Abraão. Somente o povo de Deus pode enfrentar um governo tirano e continuar firme. E nós vivemos dias, inclusive, que há muitos, né, que dizem: "Eu sou de direita". E às vezes alguns crentes pensam que isso é ser crente, né, ser de direita é ser cristão. Não, irmãos. Certamente ser de esquerda também não é nada a ver com a escritura. Mas ser de esquerda é uma coisa, ser de direita é outra coisa e ser cristão é outra coisa, diferente. E muitos pensam que, por ser de direita, eles estão bem com Deus, eles seguem os princípios de família, até dizem Deus, pátria, mas qual Deus? O Deus das Escrituras? O Deus que ensina que os nossos lábios devem ser puros e não dizerem palavrões, como muitos da direita dizem? O Deus que ensina que trair o cônjuge é pecado, como muitos da direita fazem? Veja então que muitos estão hoje tomando partidos políticos, posições políticas, pensando que estão agradando a Deus e pensando que estão firmes diante de Deus, quando eles cairão se eles não se entregarem a Cristo. Porque somente o povo de Deus é sustentado no meio de uma tirania. Somente o povo de Deus irá atravessar os séculos. Somente o povo de Deus. Nós iremos ver aqui, irmãos, grande ironia. Deus, ele envia o seu povo para o Egito. Faraó o oprime. E nós iremos ver que Faraó irá tentar matar os filhos de Deus, os primogênitos, os homens. E Deus age de forma engraçada, chega a ser engraçado. Ele pega um hebreu e faz com que ele seja educado na casa de Faraó, aprenda tudo no Egito e depois saia de lá para libertar o povo. Não há como parar o povo de Deus. Como Deus quer que eu e você hajamos nesses dias de tirania? Hajamos com fé, irmãos.
com fé naquele que já morreu por nós, com fé que é o Cordeiro de Deus, com fé naquele Salvador que você professa. Por isso não trema diante das mudanças jurídicas e políticas que nós vemos nesses dias contra o cristianismo. Confie, continue, diante de todos esses barulhos que nós ouvimos, continue firme vivendo a sua fé e influenciando todas as áreas da sociedade que você puder, disseminando a fé em Cristo Jesus. Faça isso até a sua morte. E aqueles que estão aqui não têm essa esperança, se renda ao Senhor Jesus. Ele lhes dará tudo o que você precisa. Família verdadeiramente feliz, alegria nele. Mas se você estiver confiando no seu braço, tomando o nome de Deus em vão, dizendo por aí, Deus, pátria, família, você irá cair no mesmo lugar daqueles que defendem união de pessoas do mesmo sexo. Todos serão julgados naquele grande dia, e irão todos para o mesmo lugar, para o inferno, para a perdição eterna. Irmãos, esse texto nos chama a agir com fé e continuar nos multiplicando com fé no Deus da promessa até o dia do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós quando nós nos mostramos fracos. Tem misericórdia de nós quando nós queremos agir pelo nosso próprio braço. Queremos viver confiado naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós podemos fazer. Mas, ó Senhor, ajuda-nos a confiar no nosso Deus. Tu és o nosso Deus, que nos tiraste do Egito, do pecado, do mundo. O Senhor nos tirou do império das trevas, do sistema de pecado deste mundo, ainda que nos mantenha nesse mundo, não somos dele. Pois então ajuda-nos, ó Deus, a viver, a refletir na fé que o Senhor nos deu e a viver segundo ela, Senhor. Somos o teu povo hoje, o povo, os filhos de Israel, o mesmo povo que recebeu a mesma promessa da terra prometida, a nova Jerusalém, que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Somos o mesmo povo que recebeu a promessa de que seríamos bênção para as famílias da terra. Por isso, ajuda-nos a confiar não naquilo que vemos, não nas notícias que ouvimos, Senhor, mas nas boas notícias da Tua palavra, nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E vivamos por fé e não por vista. Que o Senhor assim nos abençoe, salve e regenere aqueles que estiverem aqui sem o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.